Olá, seja bem-vindo ao canal Conexão TEA, um canal onde a gente trata sobre o transtorno do espectro autista. Eu sou Sara Oliveira Sol, sou mãe de um lindo autista de 16 anos e vivi inúmeros desafios com meu filho desde a descoberta do autismo, que no meu caso foi até bem tardia, porque eu aceitei somente quando meu filho já estava com 4 anos. E a gente sabe, ou quem não sabe agora vai saber, é importante que o diagnóstico seja dado quanto antes. Então, quanto antes a família puder ter o diagnóstico, melhor. Para quem não sabe, o autismo dificilmente é percebido antes de 2 anos. A criança até os 2 anos ela se desenvolve normalmente. Por isso fica difícil. Se não for um profissional muito especializado, até mesmo profissionais da área podem ter dificuldade de identificar o autismo antes dos 2 anos. Ali nos 2 anos já fica uma coisa bem clara, até mesmo por questões de alguns retardos ou algumas questões, como por exemplo, meu filho falou e parou. Então, nessa questão de falar, parar, isso já leva a um entendimento de que tem possivelmente o autismo ali. Mas hoje eu quero falar sobre o autismo da adolescência, porque estou vivenciando os desafios da adolescência, porque hoje eu olho para o meu filho e vejo um homem dentro de casa. Tudo muda, os desafios são diferentes. Só vale lembrar que aqui você não vai ver só falando sobre autismo na adolescência, não, tá? A gente vai abordar o autismo em suas diversas fases. Vou vivenciando as fases e vou trazendo para você. Vou trazer muitos vídeos falando sobre o autismo na, na infância, porque eu, como eu falei anteriormente, vivenciei muitas questões que são apropriadas para trazer aqui para o canal. Então, seja super bem-vindo, bem-vinda, e sem mais delongas, vamos direto para o nosso tema, que é os desafios, na verdade, do autismo na adolescência. Eu sou mãe de dois meninos, dois rapazes, na verdade. Um é neurotípico e o outro é autista. O autista tem 16 anos, o neurotípico já é um homem de 31 anos. Então, o que acontece? Vivi as duas fases de adolescência. E a gente sabe que a fase da adolescência, para qualquer criança, é uma fase de metamorfose. Mas na questão do autismo, fica um pouquinho mais complexa essa fase. Se antes, quando a criança quando é criança, o autista, ele está ali, você como mãe e pai está ali, cuidador, você está ali preocupado com as terapias, com o tratamento, né, com o desenvolvimento. Agora, na adolescência, você precisa se preocupar, dentre outras coisas, com a formação da identidade, porque agora vai ser a questão da identidade que vai contar muito. Então, uma palavra no meu ponto de vista, que seria chave na adolescência autista, é a identidade. Uma das coisas que começa a acontecer na adolescência é o jovem, principalmente se ele for autista nível 1 ou 2, ele começa a ganhar uma, um conhecimento, uma percepção dos comportamentos sociais e ele começa possivelmente a imitar alguns comportamentos. E isso causa no autista um esgotamento enorme, porque ele fica o tempo todo tentando imitar os comportamentos neurotípicos que são completamente difíceis para ele. E essa camuflagem é chamada pelo especialista que você está vendo aí o nome dele, que é um grande especialista, se não o maior especialista no aspecto de Asperger, né? Que é inclusive já não é mais, até onde eu soube, já não é mais chamado Asperger, né? Agora é autista nível 1. E aí o que acontece? Esse renomado estudioso aí, profissional, ele chama isso de masking, que é essa camuflagem social que o autista adolescente passa a fazer, na maioria dos casos, na maioria das vezes, para tentar se encaixar ali. Por isso ele fica tentando copiar o comportamento dos adolescentes neurotípicos, dos adultos. Então, isso é muito cansativo para o autista e a gente vai ver que isso acaba trazendo uma série de dificuldades relacionais até. Ele diz assim, abre aspas,
A energia gasta para parecer normal pode levar à depressão e à ansiedade clínica na vida adulta jovem. O que precisa acontecer, então, tanto para pais quanto para professores, cuidadores e na sociedade em geral, é o entendimento da mudança que a gente precisa ter em relação ao autismo, entendendo que a gente precisa ter uma mudança de paradigma, parar de ver o autismo como uma doença que precisa ser curada e entendê-lo como uma mente diferente. Precisamos aprender a respeitar e tentar entender aquele que pensa diferente, aquele que age diferente. Por isso, a gente tem aí a frase importantíssima, né, da diferença, que é diferente é normal. Abro até uma aspas aqui para uma música, porque para quem não sabe, eu sou cantora e compositora, não faço um trabalho de cantar fora nem nada, mas tenho um trabalho na internet, vou deixar o canal aqui para você. E o canal é Sara Oliveira Sol, e se você quiser visitar, você vai ter acesso às minhas músicas lá. E fiz uma música que tem, inclusive, esse título, Diferente é Normal. Então, te convido aí a visitar o canal também. O renomado escritor Steve Silberman diz que, ao chegarem na adolescência, esses jovens precisam o quê? De suporte para explorar os seus hiperfocos como potenciais carreiras profissionais, transformando o que antes era visto como obsessão, na verdade, transformando em uma expertise técnica. Então, se tem um momento em que isso acontece, é na adolescência. A autora Temple Grandin diz que o cérebro autista, na adolescência, enfrenta barreiras práticas no lobo frontal. Então, nesse momento da adolescência, é muito importante a gente trabalhar questões de desenvolvimento social, pessoal. É um momento ideal para trabalhar um pouco, principalmente, porque a gente vem trabalhando desde a infância, mas aí se torna imprescindível trabalhar a autonomia, ensinando questões importantes, onde, claro que, respeitando a limitação do autista, ele possa ir se desenvolvendo, para ficando independente dentro da sua limitação. Como eu falei anteriormente, eu sou mãe de um autista nível 3. E se não for um milagre, dificilmente um autista nível 3 ele vai ter total independência, total autonomia. Não que eu duvide de que isso aconteça, mas humanamente falando, é bem difícil acontecer. Já para o autista nível 1 é totalmente possível. Então, o autista nível 1 casar, embora ele vai ter desafios relacionais ali, casar, ter filhos, mas para o nível 3 isso é mais um pouco complicado. Então, a gente tem que respeitar esse limite de, além desses três níveis, que é o nível 1, 2 e 3, respeitar também a individualidade. Porque mesmo dentro do nível ali, você vai pegar um autista nível 3 ali, um vai desenvolver mais do que o outro, um vai desenvolver uma coisa, outro para outra. Então, por exemplo, uma criança que tem ali dificuldade de segurar coisas ou de apertar coisas, abrir coisas, às vezes a outra já vai ter mais facilidade. Mas quanto mais nós, pais, e também os educadores, os profissionais, pudermos ajudar nossos filhos a irem se desenvolvendo, nossos filhos e alunos, né? A irem se desenvolvendo, melhor. Eu, por exemplo, estou na fase que eu estou ensinando meu filho, isso é agora, enquanto eu estou gravando, eu estou trabalhando com meu filho a questão da masculinidade dele. Então, eu tenho ensinado, tentado ensinar cada vez mais a ele a questão de ser, de respeitar o masculino. Então, por exemplo, assim, eu estou ensinando ele sobre a questão de educação, de gentileza, de levar, entender a força que ele tem. Então, por exemplo, meu filho tinha muita dificuldade de pegar coisas e levantar, coisas leves, às vezes ele não levantava. E aí eu fui ensinando, hoje quando eu preciso fazer uma mudança, mudar um móvel, de lugar, alguma coisa, ao invés de pedir meu marido, eu peço meu filho para ajudar. E é legal porque eu vejo ele se desenvolvendo, ele já descobriu que ele tem força. Porque o problema do autismo não está ligado à questão física, à força, né? Está na mente, de ele às vezes não entender que ele tem e como ele vai fazer para levantar aquele peso ou aquela coisa. Claro que respeitando o físico dele, sem forçar, eu pego coisas assim,
possíveis para mim, porque como mulher eu teria menos força que ele, né? Eu tenho menos força que ele. Então eu uso normalmente a mim como parâmetro. Então, uma coisa que eu pego facilmente, eu peço para ele me ajudar e percebo ele pegar ali com muita facilidade. Então eu vou ensinando ele essa questão da força masculina, de ele poder fazer as coisinhas que ele achava que não podia fazer, vou ensinando a ele ser gentil, a ser generoso com mulheres, ensinando, olha, mas você é homem, poxa, vamos ser gentil, vamos ser. Então, nós, como responsáveis, e professores também, podemos e devemos ensinar as crianças, principalmente nessa fase da adolescência, a se preparar para entrar para o mundo adulto de uma forma melhor possível. Eu volto a dizer, por exemplo, que não dá para fazer comparação, tá? Por exemplo, meu filho, embora autista nível 3, o até eu me lembro como se fosse hoje, o profissional falando para mim, falou assim: mãe, você tem duas notícias, uma boa e uma ruim. Aí eu perguntei qual é a ruim, porque a boa eu já qual é a boa? Porque a ruim eu já sei, que é o fato de ter descoberto o autismo no meu filho. E ele falou: ó, a notícia boa é que agora até esqueci a palavra, querendo dizer que a parte de aprendizagem do meu filho não foi afetada, foi afetado mais a parte de comunicação, a parte de fala. Por isso, meu filho é autista não verbal. Eu tenho para mim que se meu filho não fosse autista não verbal, ele nem seria nível 3. Mas ele talvez seja por questões de outras implicações, sim, que agora eu me recordo, né? Como essas questões de ter autonomia. Mas a parte de aprendizado dele não foi afetada realmente. Eu percebo isso. Ele aprende com facilidade, ele faz as coisas. Então, você ensina, ele aprende. Agora, não é porque o meu aprende determinada coisa que a gente vai achar que eu vou achar que todo autista nível 3 aprende. Às vezes aprende outra coisa, às vezes tem dificuldade em outra coisa. Então, cada um tem um perfil. Então, nós pais precisamos entender isso. Precisamos olhar, precisamos observar para ir entendendo nossos filhos, nossas crianças, para que quando chegue, como o meu chegou na adolescência, ele chegue bem. Por exemplo, meu filho, ele bebe em taça, eu uso taça com ele em casa, ele nunca quebrou nenhuma taça, nunca deixou cair. Então, quando eu vou a restaurantes, eu procuro restaurantes que tenham taça, e se puder escolher isso, eu escolho, para ele poder se sentir bem, ele gosta, eu faço porque ele gosta, e eu percebo que ele tem essa facilidade. Possa ser que tem outro autista, como eu já vi também, que é nível 3 que não vai segurar um copo, não é nem seguro você deixar o copo perto da criança, porque além de quebrar o copo, ela pode se cortar, pode machucar alguém. Então, entender que mesmo dentro dos níveis ali, 1, 2 e 3, entender que cada autista é diferente é fundamental para a gente trabalhar com aquela criança aquilo que é possível para ela, aquilo que é necessário e que é dentro das condições, que está dentro das condições dela de aprendizado. Porque senão você vai ficar perdendo tempo também e fazendo a criança sofrer desnecessariamente. Eu também acho desnecessário ficar forçando uma barra para a criança desenvolver uma coisa onde já ficou muito nítido que ela tem uma limitação muito grande. Então, em vez de ficar focando naquela limitação para tentar trazer teu filho para ser normal, né, o dito normal, porque tem pais que fazem isso e eu não recomendo. Eu acho que você tem que respeitar a limitação do seu filho, mas sempre tentando desenvolvê-lo. É como a questão da autonomia, por exemplo. Hoje eu já confio em deixar meu filho tomar banho sozinho, mas eu já olhei, já vi, já peguei, já observei sem ele saber como ele estava tomando o banhozinho dele, vi que ele se ensaboou direitinho e tal. Então, meu filho já ficou autônomo na parte do banho, dentre outras coisas também. Então, mas tem nível 3 que não vai ser autônomo nessa parte nunca, e a gente tem que entender isso. Então, respeitar, mais uma vez eu volto a dizer, respeitar esses 3 níveis, respeitando que dentro dos 3 níveis, 1, 2 e 3, a gente tem diferenças inúmeras ali, e por isso, espectro autista, porque até onde eu estudei, até onde se sabia, era mais ou menos 96 tipos de espectro, né, dentro do espectro. Possa ser que agora seja até mais. Então, respeitar isso é fundamental. Sem contar que tem a questão da autonomia também, né? Cada ser humano é único, cada ser humano tem sua autonomia, e a gente respeitar essa diferença é importantíssimo. Então é isso. Eu termino o vídeo de hoje deixando essa informação para você, essa divisão de conhecimento, de aprendizado. Vou ficar muito feliz se você puder comentar aí no vídeo, deixar o seu comentário, que eu quero saber a sua experiência como mãe, como pai, como parente, como amigo, como cuidador, como professor. E
e a gente vai poder crescer junto. E é essa a minha expectativa, a minha esperança, que a gente possa criar aqui uma comunidade onde a gente possa crescer junto. O canal Conexão TEA, ele é um canal que foi pensado, né, para a gente trabalhar a questão do autismo nas suas diversas nuances e desenvolvendo conhecimento. Não só da parte aqui de quem está falando para vocês, como hoje eu estou falando, mas também de vocês trazendo experiências ali no comentário. Quem quiser comentar, por favor, sinta-se à vontade. Mais uma vez, eu reforço, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha com algum pai ou mãe ou cuidador, alguém que você conheça que possa gostar desse tema, possa achar apropriado, necessário, e eu já convido você para o nosso próximo vídeo, tá? Um forte abraço e até breve, se Deus quiser. Tchau. Acabei, tá, amor? Agora eu tenho que fazer